amigos internautas do nosso canal TV EBD, é um prazer retornarmos para mais uma videoaula da nossa escola dominical, da série de estudos que estamos estudando esse trimestre: adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Aqui está o nosso manual de estudo. E a aula de hoje, aula de número 5, nós vamos estarmos da lição intitulada Santidade ao Senhor, que é a marca registrada da Igreja de Cristo na face da terra. O nosso texto bíblico para meditação e para a base do nosso estudo, você que tem uma Bíblia aí em sua casa, se encontra no livro de Levítico, capítulo 20, versículos 1 ao versículo de número 10. Você que tem uma Bíblia pode examinar para ter uma ideia do que nós estaremos estudando aqui neste momento. Como todas as nossas lições, ela tem um tema, tem um texto, e esse texto nós chamamos de texto áureo, é o texto principal da lição. Está no livro do Levítico, capítulo 20, versículo 26, diz assim: E ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos para ser de santo, ou seja, para ser de povos santo. Nós temos também a nossa verdade prática, que diz assim: santidade é a marca distintiva, ou seja, a marca que separa o povo de Deus. E sem ela, o nosso testemunho é ineficaz. Então, o nosso testemunho, ele só terá valia ou validade se a nossa vida for uma vida de santificação. Agora, eu acho impossível uma pessoa que não tem uma vida santificada, que ele possa ter um bom testemunho. Pode ser que tenha um bom testemunho, mas pelo menos parcial, o que não condiz com a realidade da Bíblia Sagrada. Então, santidade, ela vem do adjetivo de ser santo, e ser santo significa separado. Então, quem tem bom testemunho, obviamente, ele é separado das coisas deste mundo. Se ele não é separado, não tem santidade, é quase que impossível ele ter um bom testemunho na sociedade, na igreja, na empresa, aonde quer que ele vive. A nossa lição desta oportunidade, ela vai ter alguns objetivos específicos. E eu gostaria de passar para os senhores, que é mostrar que a santidade é a marca do povo de Deus. Nós vamos refletir a respeito da santidade lá no ministério levítico do Antigo Testamento, do sacerdote, e a relação dos próprios levitas, e compreender que o povo de Deus deve ser santo. Então, meus queridos, nós dissemos santidade é a marca do povo de Deus, santidade do ministério cristão, do ministério levítico, e santidade do povo de Deus. É interessante nós observarmos que os levitas, eles tinham a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como nação santa, zelosa e servidora por excelência. Eles eram o representante legal de Deus na terra, tal como a igreja deve ser hoje o sal da terra e a luz do mundo. Os levitas da tribo de Levi, os escolhidos da tribo de Levi, eles eram os representantes legal de Deus na terra. Era eles que falavam dos homens para Deus. Era eles que representavam a nação perante Deus. Então, logo, todos os assuntos, inclusive até mesmo assuntos sociais, como nós estudamos na lição passada, questão de saúde, saneamento, jurídico e outros assuntos, era o sacerdote
o responsável diante do povo para tratar desses assuntos na ordem social, quanto mais na ordem espiritual. Eu creio que a igreja, como sendo o sal da terra e a luz do mundo, ela é a representante legal de Deus aqui na terra, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se somos templo do Espírito Santo, nós somos um canal pelo qual o Espírito Santo se manifesta a grandeza de Deus às nações, aos povos e à sociedade e à família, aonde quer que nós estejamos ou vivemos como cristão, como pessoas santas e separadas para sermos salvos. Então, como marca do povo de Deus, nós vemos que a história do povo de Israel, dentro do campo da justificação, ela começa exatamente no momento da justificação de Abraão, quando Deus chamou ele, já estando nas terras de Harã. Veja que a justificação é o ato pelo qual Deus nos torna justo perante, através de Cristo, nós nos tornamos justos diante de Deus. Então, no Antigo Testamento, Abraão, ele foi justificado por causa da sua obediência, por causa do chamado que Deus tinha de fazer dele uma grande nação. Logo então, começa-se a história dos patriarcas com a chamada de Abraão. E ali começa então o processo de santidade, que é através da justificação de Abraão. Então, a justificação, ela imputou em santidade, e sem a justificação é impossível haver o processo de santidade, né? Sem justificação, jamais o homem conseguirá ser santo, porque primeiro o homem precisa ser justificado diante de Deus, dado. Ou ela é um processo contínuo que se vai dando ao longo da nossa vida de cristão, da nossa vida salva, da nossa vida justificada diante de Deus. Então ela é um conjunto, né? Hebreus diz assim, ó, segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, paz. Se a pessoa não tem paz, obviamente que ele não vai ter santificação, porque já reina nele o ódio, a discórdia, a desavença, né? Então, obviamente que ele não vai ter esse conjunto que estará dando prosseguimento ao processo de santificação. A ideia de santificação dá-nos a ideia de tirar e colocar à parte, ou ser separado, que deriva da palavra ser santo. Ser santo é o ato pelo qual Deus nos justifica e nos coloca no grau de santo perante Deus. Porque a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Então, o ser santo, ele é um ato imediato da vontade de Deus, mediante a justificação dos nossos pecados diante de Deus. Nós somos justificados, tido por justo diante de Deus. Então, somos considerados santos. No entanto, nós precisamos ter o processo da santificação. Então, santidade é o principal atributo de Deus. É uma qualidade a ser desenvolvida em seus seguidores. Atributo e qualidades que precisa ser desenvolvida em seus seguidores. A palavra santidade e o adjetivo santo, ela aparece inúmeras vezes, principalmente no Antigo Testamento, né? No Velho Testamento, a primeira palavra para santidade significa cortar ou separar. Fundamentalmente, santidade é um corte ou separação de algo impuro e a consagração ao que é puro.
Nós vemos isso muito bem pautado e muito bem explicado na chamada de Abraão. Quando Deus disse a Abraão, sai, a palavra sai aqui dá sentido de cortar. Quando a gente vai estudar lá no primeiro capítulos de Gênesis, quando Deus vai dar a instituição do primeiro casamento, que ele disse, deixará o homem, pai e mãe. A palavra deixar aqui significa cortar, largar e abandonar. Não é um sentido assim generalizado de abandonar no sentido humano, mas separar e construir uma prole ou uma nova geração. No caso aqui de Abraão, Abraão estava sendo separado da sua parentela e da sua família para constituir uma nova família e uma família separada. Porque a Bíblia diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nas terras de Ur dos Caldeus e mais tarde em Harã, Abraão não teria possibilidade alguma de formar a santidade para ter uma família, uma nação que mais tarde se tornou uma nação, o povo hebreu, separado e santificado para Deus. Então fica aí a explicação de cortar ou separar. Então o processo de santificação de Israel, como nós dissemos, começa com Abraão e mais tarde ela é ratificada esse processo. Lá no livro do Gênesis, capítulo 17, verso 1, diz assim, ó, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito aqui é sinônimo de apurado, cuidado, bem feito, divino, celestial, ideal e aprimorar. Ou seja, o processo de ser perfeito é um processo também contínuo, porque eu posso ser perfeito até hoje, mas amanhã eu posso ser uma pessoa vulnerável, posso deixar de ser perfeito, posso ser um adúltero, um ladrão, um drogado, um assassino. Então também é um processo, anda na minha presença e ser perfeito. E dar continuidade a esse sinônimo de aprimoramento, à medida que nós vamos aprimorando a nossa perfeição, no sentido moral, nós vamos aprimorando também a nossa santificação, que é no sentido espiritual, no sentido celestial. Veja, querido, que Israel, que chegou a um ponto de perder tanta a sua santidade, que chegou um momento, quando lá no livro do Juízes, capítulo 30, versículo, Juízes 18, Juízes capítulo 18, versículo 31, de 30 a 31, nós vamos ver quando os filhos de Dan, eles criam para si imagem de escultura, né? E estabelecem para si imagem de escultura, né? Pega da casa de Mica e estabelece sacerdote e deixa o povo todo corrompido com as idolatrias, ou seja, deixaram o estado de perfeição e passaram a viver um estado de idolatria que Deus tanto abominou. Então a santidade de Israel tem a ver com o amor que tributavam a Deus. E também para a igreja, a santidade de Israel e da igreja também tem a ver com o amor que nós tributamos a Deus. O João, no capítulo 14, versículo 15, Evangelho de João, disse, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então o amor também é uma essência, é uma necessidade para o processo de santificação. É impossível que alguém não ame a Deus, seja santo. Não tem como não amar a Deus, não tem como ser santo se não amarmos a Deus. E todo aquele que ama a Deus deseja ser igual a Deus. Aí voltamos ao versículo, sede santo, porque eu sou santo. Então, o processo de santificação também está baseado no amor
que nós temos para com o nosso Deus. João, 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 5 e verso 3, diz assim, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, a santificação, para muitos, acham que é difícil ser santo. Eu também digo que não é fácil ser santo ou ser santificado. Mas quando nós temos o amor de Deus nas nossas vidas, esse amor, ele torna sacrificial. Nós nos entregamos por este amor de Cristo. Por isso que João, na sua epístola, 1 João capítulo 5, verso 3, ele vai dizer que esse mandamento, que é o amor de Deus, porque este é o amor de Deus, é que guardemos os seus mandamentos. Não é pesado, porque o amor de Deus torna-se leve esse fardo em nós. Portanto, meus queridos, ainda no processo de salvação, não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor de Deus. Quanto mais amamos, mais nos tornamos santos. E assim cumpre-se a biografia que escreveu o sábio no livro de Provérbios, quando ele diz, lá em Provérbios capítulo 4, verso 18, ele diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até tornar dia perfeito. Quem já teve o privilégio de viajar nas madrugadas, ou quem sabe você que já morou na lavoura muito tempo, quando você madrugava, né, para ir trabalhar nas colheitas de café, nas colheitas de algodão e assim por diante, a gente via o sol despontar, era coisa linda. Então começava o dia a clarear e de repente aquele clarão vinha subindo, daqui a pouco o sol apontava e era dia perfeito. Não havia mais treva, a lua desaparecia, as estrelas sumiam, por quê? A justiça representada pelo sol brilhava e o dia se tornava perfeito. Assim, querido, aleluia, é a nossa justiça diante de Deus. A nossa vereda vai se tornando cada dia mais perfeita. Nosso caminho vai se tornando cada dia mais perfeito, até o dia dessa realidade se tornar um dia perfeito. E quando isso acontecer, nós estaremos na glória com o Senhor Jesus. Santidade como marca na vida do cristão. Como que isso aconteceu? Isso foi mantido pelos padrões e rituais morais que diferenciavam os israelitas e de todos os povos pagãos, e sustentado por proibições, como por exemplo, na questões do sacerdote, como casamento com um membro de outra casta, ou outras situações, né, que os israelitas não podiam manter certos relacionamentos que nós vamos aprender daqui a pouco. Então, o livro de Levítico, ele continha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. E, de fato, nenhum outro povo jamais alcançou essa excelência como Israel alcançou, né? E usufruir de todos esses privilégios, todavia, acarretava-lhe ainda grande responsabilidade. O Êxodo 9, verso 6 disse, e vós sereis para mim reino, sacerdócio e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Ainda Romanos capítulo 9, versículo 4 e versículo 5 diz, os quais são os israelitas, de quem é a adoção e a glória, os pactos,
a promulgação da lei e o culto e as promessas. De quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito, eterno. Amém. Então veja que eles tinham uma marca, a marca da santidade, que aparentemente começava com os rituais, a separação do povo pagão. Por quê? Deles, essa marca ia perpetuar para o Novo Testamento, no período da graça, porque até então os levitas eram do período da lei, e no período da graça, essa marca ia perpetuar através da pessoa de Cristo, da qual o Senhor se tornava descendente. Romanos capítulo 2, e versículo 24, diz assim, ó: assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Vejam que o desvio de Israel da sua prática como levítico tornou-se o quê? Uma blasfêmia entre os gentios. Isso é muito preocupante. Quando o nosso testemunho, ou o testemunho, no caso do povo de Israel, se torna uma blasfêmia entre aqueles que ainda não aceitaram a Cristo ou que não têm o conhecimento de Cristo. E aqui nós fazemos uma pergunta: qual é a nossa marca como igreja de Cristo? Qual é a minha marca como obreiro? Qual é a sua marca como cristão diante da sociedade pelo qual nós estamos vivendo? É comum, meus queridos e amados, a gente ouvir pessoas que nos perguntam: mas fulano de tal é da sua igreja? Fulano de tal é cristão? Fulano de tal é crente? Ah, mas aquele pastor é da sua igreja? Por que essas perguntas? Porque não tem a marca da santidade de Cristo. Nós não podemos ter marcas que venham envergonhar o nome de Cristo e a igreja de Cristo. As nossas marcas precisam ser marcas que vêm nos identificar como cristão, como sal da terra e luz do mundo. Aqueles que olharão para nós e dizer: esse é verdadeiramente um homem de Deus. Porque não temos uma placa na nossa testa, no símbolo da mitra, escrito santidade ao Senhor. Mas o nosso viver, o nosso social, a nossa vida diante de Deus nos denunciará que somos santos. E não podemos denunciar marcas que interfira como uma blasfêmia, para o povo blasfemar do nome de Deus e da igreja de Cristo por causa do nosso testemunho. Então fica essa alerta. Você precisa ter a marca da santidade de Deus na sua vida. Caso contrário, a tua salvação está em risco. A santidade no ministério levítico é o que nós vamos estudar agora. Os levitas, eles tinham também o que era chamado de santidade exterior. Ou seja, o sacerdote levítico deveria ser uma referência à nação de Israel no que tange a santidade e a pureza. Veja que eu já dei uma pincelada agora no assunto anterior sobre a questão da marca, né? Afinal, era responsável pela santidade do povo, a fim de torná-los propício diante de Deus. Eles eram um canal para tornar-se propício diante de Deus. A santidade exterior estava mais ligada às questões morais, ao ministério do altar e, em especial, o sumo sacerdote. Veja, questões morais. Como isso procedia? Uma das questões da santidade exterior do ministério levítico era não desposar uma mulher que não fosse virgem. Por quê? Por causa da santidade de Deus, por causa da prostituição e assim por diante. Agora, isso vai ficar muito mais claro em Levítico capítulo 21, verso 7. Diz: não tomará mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulheres repudiadas de seu marido, pois santo é o seu Deus.
Aqui o Levítico ele faz essa abertura por causa da chamada prostitutas cultual dos deuses que haviam na época, aonde as pessoas, as mulheres prostituíam em honra àquele Deus. Então o livro de Levítico ele vem trazer essa advertência para que esse tipo de contaminação, no caso da prostituição, não viesse a fazer parte da nação do povo de Israel. Depois os Levíticos também, a sua marca, era também uma parte, a santidade interior. Ela estava representada pela mitra, com a lâmina de ouro escrita Santidade ao Senhor. Isso era o que? Uma advertência para que eles não morressem no lugar santíssimo. Então veja, quando aquela mitra quando aquela lâmina de ouro estava colocada na mitra, escrita Santidade ao Senhor, aquilo que ele estava dizendo, representando, que o sacerdócio ele era santo para a ministração do culto, ou para a ministração de representar o povo diante de Deus no sacrifício do lugar santíssimo. A referência a essa lâmina de ouro se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 28, verso 36, onde diz: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravará com uma gravura de selo, santidade ao Senhor. Gravura de selo aqui, pelo que parece, seria uma gravura em alto relevo, para ser, além de lida, sentida. No Salmo 89:15, nós temos um versículo que diz: bem-aventurado povo que conhece o som festivo, que anda ao Senhor na luz da sua face. Por quê? Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Amados, enquanto os levitas quando o sacerdote levita estava ministrando no lugar santíssimo, as campainhas de ouro elas batiam nas romãs, e que eram colocadas na veste do sacerdote, e o povo que assistia pelo lado de fora o culto, a cerimônia do Santíssimo Lugar, eles entendiam que Deus não tinha matado o sacerdote e que Deus estava recebendo o sacrifício. Agora, se o sacerdote não tivesse a mitra, santidade ao Senhor, e a sua vida não fosse ou não estivesse santificada a Deus, naquele ato Deus o fumegava dentro do lugar santíssimo, porque Deus não aceitava o sacrifício. E a ordem da lei do Antigo Testamento não é a ordem da lei da graça, que é a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. A justiça de Deus no Antigo Testamento, ela não tolerava o pecado. Não é como no Novo Testamento, que as pessoas sobem no altar de qualquer maneira, fazem a obra de Deus de qualquer maneira. Muitas das vezes estão em adultério, mentirosos, falsos, negociadores, estão no altar ministrando. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, é uma tolerância de Deus para com tais pessoas. Por isso que Deus não mata. Mas se não, meus amados, talvez nós teríamos muito pouco ministros realmente hoje do templo para ministrar no Santíssimo Lugar. Também a santidade do ministério levítico implicava numa santidade e glória. Nós vamos perceber isso, a nuvem e a coluna de fogo que acompanhava Israel no deserto. Ela era o que? A expressão real da presença de Deus com o povo. Isso identificava que eles eram herança particular do Senhor. Será que o Senhor
o Senhor Deus não requer de cada um de nós essa mesma santidade? Como nós já citamos algumas vezes anteriormente, Hebreus capítulo 12 e verso de número 14, diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. No Antigo Testamento, a nuvem e a coluna de fogo que acompanhava Israel, ela era a expressão externa da glória de Deus no ministério levítico. E interessante que isso trazia um certo temor para as nações inimigas, porque via a glória de Deus sendo manifesta entre o povo de Israel. E isso era como um escudo também para o povo de Deus. Nós temos então a santidade e glória, como nós falamos, na desposar, né? Mulher que não fosse, não desprezar uma mulher que não fosse virgem. A questão também do luto, que havia algumas restrições em relação a isso. Levítico capítulo 21, verso 7 diz: não tomará mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulheres repudiadas de seu marido, pois santo é a Deus. Nós já falamos sobre isso. Esta ordem, ela reflete o fato indubitável de que a prostituição cultual já era comum entre os vizinhos de Israel. A filha do sacerdote, a filha do sacerdote tinha igualmente de se manter pura. A prostituição da filha do sacerdote era punida com morte. O sacerdote e sua família imediata tinha de ser santo. Veja que essa santidade de glória, ela refletia não só na vida do sacerdote, como também na vida daqueles que cercavam, ou seja, da sua família. Hoje, meus queridos, na época da graça, o momento que nós estamos vivendo, século 21, a gente está tendo uma crise de identidade, uma crise de santidade também na sociedade pelo qual nós estamos vivendo. Recentemente, meus amados, foi passado em um dos programas de televisão, através de uma repórter, pelo qual nome e canal não vamos citar, onde uma personagem, mãe, ela pedia uma informação ou uma opinião para os especialistas que estavam naquele programa, se a mãe podia vistoriar ou ver a pasta do colégio da filha ou do filho. Em outras palavras, eu diria, será que o pai e a mãe pode entrar no quarto do filho ou da filha, olhar debaixo do colchão, dos travesseiros, ou quem sabe acessar o seu notebook, seu smartphone, seu tablet, para ver o que está sendo acessado? Será que nós, sacerdotes, ministros do Senhor, homens de púlpito, a qual a nossa membresia, os nossos ouvintes, a nossa plenária, nos tem considerado como ministro? Será que nós temos feito isso? Como é que está a nossa família? Será que a santidade, essa santidade de glória, ela tem refletida na vida dos nossos familiares? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Essa é uma pergunta que poucos de nós teremos condições de responder. Então, santidade do povo de Deus também no Antigo Testamento implicava na santificação dos filhos. E Deus, ele proíbe o israelita, expressa energicamente, de apresentar seus filhos como oferenda a Moloque. Capítulo 20, versos de 1 a 4 de Levítico, nós vamos encontrar essa narração bíblica. A razão é muito simples. Cada um de nossos meninos e meninas
são herança do Senhor. Hoje, há pais que, sem saber, eles estão entregando seus filhos a Moloque. Quando, por exemplo, adotam políticas criminosas do aborto, quando não educam conforme a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, nós vamos ver isso. Ensine, pois, os seus pequeninos na demonstração do Senhor, para que sejam pessoas de bem. Efésios 6, capítulo 4. Finalmente que seus filhos venham a honrá-los como pai e mãe. Somente assim poderão ser abençoados. Veja que a santificação dentro do ministério levítico não abrangia só o sacerdote, não só o sumo sacerdote, não só aos descendentes da tribo de Levi, mas também os seus filhos que eram os futuros descendentes, geração pós geração. Quando nós falamos aqui que muitos pais estão entregando seus filhos a Moloque, meus amados, nós temos visto hoje, inclusive, pequenos vídeos que são publicados na internet, como, por exemplo, um pai que foi comprar um tablet para o seu filho de 7 anos. É óbvio que aquilo ali é uma encenação, mas o vendedor perguntou ao pai quantos anos ele tem. Ele disse 7 anos. Ele disse, volte então daqui 5 anos. Por que voltar daqui 5 anos? Porque a idade ideal para uma criança ter um smartphone, um tablet, ou estar acessando através do notebook ou computador as redes sociais e a internet, é acima dos 12 anos. Mas quantos de nossos netos, filhos, que não têm a idade mínima aí de 5 anos, que se brincar manuseia muito melhor do que nós um tablet, um smartphone e até mesmo os laptops e notebook. Será que nós não estamos entregando a esses pequeninos inconscientemente nas mãos de Moloque? Não estamos sacrificando eles em fornalhas sociais, em ambientes de Vale de Rinom e condenando-os à eternidade? Então, santificação, ela é completa, contínua, familiar e nacional. E a Igreja do Senhor Jesus precisa entender esse processo. Pastores, evangelistas, mestres, ensinadores, homens de púlpito, ministros desta palavra, precisamos compreender que a nossa responsabilidade é de santificar a nós, e santificar e chamar o povo à santificação. Quando Samuel vai à casa de Jessé, antes do culto, houve santificação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Também a santificação do povo de Deus implicava na santificação conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois ele próprio instituiu o casamento lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25, a fim de preservar a integridade familiar. O Senhor proíbe, então, terminantemente a infidelidade conjugal e o adultério. Está lá no Levítico 20, verso 10. O seu objetivo era tornar a família israelita um exemplo para os gentios, conforme descreve o próprio salmista no Salmo de número 128. Hoje a nossa responsabilidade não é menor. Temos de observar também o 7º mandamento: não adulterarás. Manter o leito conjugal sem mácula. O Deus que inspirou o levita, ele não mudou. Queridos, questão do divórcio.
situações aberrantes que têm acontecido na vida conjugal. Permita-me, não vou abordar a respeito disso. Mas fica aí uma pergunta para a sua meditação. Quantos obreiros divorciados estão na liderança de nossas igrejas? E o que é que Deus pensa sobre isso? É difícil, mas é tão real como este momento que você está me assistindo. Santificação não é uma opção, mas ela é uma ordenança divina. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhai da prostituição. Essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhai da prostituição. Então, santificação não é apenas uma opção de vida, mas ela é uma ordenança. É Deus que requer de nós a santificação. Meus queridos, amados internautas, companheiro de ministério que tem nos acompanhado ao longo do nosso ministério, através do nosso canal, fica aqui então as nossas recomendações para finalizarmos nossa aula. Santificação é uma necessidade de urgência para a igreja. Deus exigiu isso do israelita, e como ele não exigirá também de nós. Em todas as ocasiões, Deus exigiu santidade do seu povo. Reúne todas as pessoas, consagrai comunidade, ajuntai os anciões e líderes dos povos, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Sai o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados, dos seus aposentos nupciais. Joel capítulo 2 e verso 16. Ele vai falar de uma santificação. Santificação para Deus. Toda a comunidade, toda a família. 1 Samuel capítulo 16 e verso 15. Samuel desce à casa de Jessé o belemita para separar Davi como rei. Mas sem santificação não tem separação. E Samuel chegando à porta da cidade, os anciões da cidade, o povo da cidade perguntam: é de paz a sua vida? Ele disse: sim, vim santificar o Senhor. Ele disse aos filhos de Jessé, a Jessé e a sua família: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou a ele, a Jessé, seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sem santidade não há sacrifício. Se houver sacrifício sem santidade, Deus não recebe. É como o sacrifício de Caim e de Abel. A fumaça não vai sair de volta do altar. O sacrifício de Abel, a fumaça subiu ao céu. O sacrifício de Caim, a fumaça ficou em volta do altar. Será que o nosso sacrifício a Deus não está como a oferta de Caim? Será que a nossa vida de santificação a Deus não está como a oferta de Caim? Será que o nosso testemunho não está sendo como oferta de Caim? Deus está rejeitando? Pense nisso. Isso serve para mim e você como cristão. Meus queridos e amados internautas, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, em Cristo Jesus. Crianças e adultos, caminhando no caminho da cruz, estudar a grandeza dos
Caminharemos pela escola, estudando com